E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? É possível utilizar qualquer inversor híbrido off-grid sem banco de baterias? Esse vídeo vai te ensinar como transformar qualquer híbrido, mesmo os que não foram projetados para trabalhar sem o banco de baterias, para trabalhar sem as referidas baterias. Vocês devem entender uma coisa: existem os inversores híbridos que já saem de fábricas projetados com essa finalidade, utilizar placa solar e um pouco da concessionária para, durante o dia, com produção solar, aí funcionar utilizando a energia das placas e em alguns momentos aí a concessionária. Se faltar energia da concessionária e acabar a energia solar, ele vai desligar porque não tem banco de baterias. Mas também, mesmo esses inversores, ainda tem a opção de você acoplar o banco de baterias e ter seu funcionamento bacana 100%, que é o mais interessante. Mas tem gente que não quer gastar com baterias. O intuito é, quero, quando tiver de dia, com produção solar, ligar aí minha quantidade de placas e utilizar uma determinada carga aí com essas placas, economizando essa energia durante o dia. E quando houver um sombreamento ou uma deficiência solar, a concessionária assuma o papel de manter essas cargas. Zero bateria. Se faltar energia solar e energia da concessionária, para tudo. Tem gente que quer essa finalidade. E nesse vídeo a gente vai te mostrar como é que a gente faz essa adaptação utilizando o quê? Fonte chaveada. A gente vai fazer aqui a ligação, a configuração, ensinar as dicas de proteção para não dar BO e os prós e os contras desse tipo de utilização. O que é que seria a melhor forma de utilizar e se vai servir para todos esses inversores híbridos ou não. Vou te explicar tudinho agora. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve lá com a galera. E não deixe de visitar as galerias de energia solar, galerias de aula sobre energia solar, off-grid e muito mais, montagem e manutenção gratuitas. Não vendemos cursinho, conhecimento é de graça, grátis para vocês. O que é que você vai pegar seu dinheiro? Você vai investir nos seus equipamentos, vai comprar seus equipamentos para gerar sua própria energia e não está pagando cursinho, que no final das contas, aqui no canal, a gente já trouxe mais conhecimento do que qualquer desses cursinhos aí. Isso dito pelos próprios amigos que fizeram aí, que compraram e se arrependeram, gastaram dinheiro aí, muitos à toa, e vamos obter esse conhecimento gratuito. E não esquece, gostando aí das videoaulas, taca o like, taca o like, vamos aí para a aula. Vejam, pessoal, estamos aqui diante de um inversor híbrido off-grid da SRNE, 5 kW, esse meu, a saída é 120 volts, tem esse modelo também 220. E a pergunta, dá para trabalhar com esse modelo aqui sem baterias? Sim, esse modelo aqui você consegue ligar as placas solares, ligar a concessionária e trabalhar sem bateria. É o mais recomendável? Eu, Tarcísio, recomendaria? Não, e eu vou te explicar o porquê e depois a gente vai explicar como aí adaptar tanto esse quanto outros para trabalhar de uma maneira mais correta sem a bateria. Vamos lá, do início. Ele dá para ligar. Você ligou aqui as placas solares na entrada PV desse belo inversor e você ligou aqui a entrada da concessionária. Durante o dia, ele vai aqui, você vai configurar ele, tem as configurações básicas dele, você vai dar preferência a solar e faltando a solar para a concessionária. E aí, se você tivesse banco de baterias, você deixaria em terceira opção aí o banco de baterias. E você não tem no banco de baterias, você deixaria desabilitado ou na terceira opção mesmo. Mas o que é que ocorre? Para ter um correto funcionamento de um inversor híbrido off-grid só com as placas solares e a bateria, primeiro requisito. Esse inversor aqui, ele aceita aí 5.000 watts em placas solares. 10 placas de 550, na verdade 5.500 watts em placas solares. Você colocaria 10 placas solares de 550 watts em série para dar mais ou menos aí uma folguinha, uns 5.500 watts, para você garantir força suficiente para ele trabalhar com tranquilidade. Só que, como você está com a concessionária de reserva e dando prioridade à energia solar, dependendo do momento do dia, das condições climáticas, imagina a seguinte questão. Você está lá com 5.000 watts em placas, e o inversor é de 5 kW, 5.000 watts também nominal e 10 kW pico, e em determinado momento você está com uma carga de 2.000 watts funcionando aí.
o sol pleno está mandando aí o máximo de bateria, só que de repente vem aquele sombreamento brusco. O que é que ocorre? Quando você imagina em 5.000 watts em placa, você imagina, se der um sombreamento vai cair para 3, 4.000, depende, pessoal. Tem sombreamento brusco que cai para os 700, 600 watts de produção, uma string aí de mais de 5 kW. Se você, no momento, tiver sem a concessionária, imagine, sem a concessionária, só com a placa solar, o que é que vai ocorrer? As cargas vão estar puxando mais energia do que ele tem na entrada. O inversor vai procurar, vai ter banco de baterias para suprir esse momento? Não. Vai ter a concessionária? Imagina esse cenário que não tem a concessionária, você está só com a placa solar. Não, então ele vai estar desligando. Nos momentos em que tiver uma carga mais alta do que tiver mais produção solar, ele vai desligar, já vai ficar instável. É difícil ocorrer? Não. Tem momentos que o sombreamento é tão intenso que 5.000 watts em placa se transforma em 1.000, 1.200, e aí se você tiver mais um pouquinho, ele não vai funcionar. Eu estou falando mais um pouquinho, e tipo assim, sua carga é de 1 kW, só que você está tendo 1.200 watts em produção solar, das 5.000 watts disponível. Ainda vai falhar? Vai. Por quê? Porque ainda tem a eficiência do inversor. Ele ainda vai ter uma perda em transformar essa energia das placas em energia alternada na saída. Então ele precisa um pouco mais para ainda compensar essas perdas. Então ele fica instável, sem o banco de baterias e sem a concessionária. Vamos lá. No cenário que você tem a concessionária aí infalível, os inversores que são projetados para trabalhar sem esse banco de bateria, o que é que ele vai ficar fazendo? Vai estar utilizando aí a concessionária de reserva, ele vai estar complementando. No momento de baixa da solar, ele vai estar assumindo, vai estar passando aí essa corrente por trás diretamente para suas cargas e complementando, um complementando o outro. Porém, tem inversores híbridos off-grid que não são projetados para isso. Trabalhar só com concessionária e placa solar. Precisa de um banco de baterias para ligar o inversor. Se você não ligar o banco de bateria, desligar o disjuntor do banco de bateria, ele nem vai ficar aceso, ele vai desligar tudo. E em ambos os casos, o que é que a gente faz? A gente vai conectar uma fonte chaveada aqui no banco de baterias. Coloquei aqui uma fonte, no caso o inversor é 48 volts de entrada, coloquei uma fonte de 48 volts, 50 amperes, a potência do inversor 5 kW. Essa fonte fornece quanto? Mais ou menos metade. Mais de 50 e poucos volts por 50 amperes. Então, ela supre até metade da potência, até 2.500 watts ela está aí suprindo quase a metade da potência. Então, ela tem aí uma reserva de segurança boa, segura metade da potência desse inversor. A gente vai estar ligando no lugar do banco de baterias. E aí, no inversor, que precisa do banco para funcionar, quando você ligar essa fonte aqui, ela vai reconhecer como um banco de baterias e sim vai funcionar. No momento que falhar a solar, falhar a concessionária, falhar entre aspas, viu? Porque se a concessionária faltar de todas as formas, ela vai desligar a fonte também. Por isso que eu estou falando os prós e os contras. Mas voltando ao nosso cenário, numa configuração da prioridade é solar, e depois a segunda opção seria o banco de baterias, a fonte ligada aí na concessionária vai funcionar como banco de baterias. E aí vai ter essa estabilização. Quando baixar a placa, ela vai começar a buscar aqui no banco de baterias, para aqueles inversores que não têm a opção de funcionar sem bateria. Então a gente substitui a bateria e o banco pela fonte. E aí vai ficar tendo esse funcionamento regular. Você já testou, Tarcísio? Sim, testei. Qual a vantagem desse sistema? É ideal que a fonte assuma o lugar do banco de bateria? Não. Ela vai ficar aqui para quem não quer utilizar o banco de baterias, não quer gastar com as baterias, e nos momentos aí de sombreamento, ela só vai assumir nos momentos que não tiver a placa solar. Mas se for um sistema onde você quer colocar a fonte no lugar do banco e não utilizar a energia solar, não vale a pena. Você vai estar gastando mais energia da concessionária para realimentar pelo banco de baterias do que alimentar pela própria concessionária. Façam essa distinção. Ela está substituindo um banco num inversor que não foi projetado para trabalhar sem o banco. Então você tirou o banco, não comprou o banco, botou ela no lugar, ela alimentou o inversor, a prioridade vai ser solar, faltou solar, ela vai buscar no banco, não tem o banco, mas tem a fonte. A fonte, 50 amperes, num inversor que puxa até 100, para dar 5 kW, mas ele tem 50, então eu sei que até 2.500, 2.400 eu vou conseguir puxar desse falso banco de baterias. Qual a primeira dica aqui de proteção do seu sistema, da sua fonte? Você pode ter dois tipos de proteção. O primeiro, a tensão da fonte. Por exemplo, eu consigo ajustar essa fonte aqui a mais ou menos, vamos ligar aqui, uns 57,8 volts. Uma tensão bacana, bem elevada, em relação ao banco de baterias aqui, que trabalha aí entre seus 40 e 50 e poucos volts. Qual o primeiro cuidado? Você não pode deixar com que a configuração do inversor mande mais tensão do que a tensão máxima da fonte.
Se eu sei que minha fonte aqui, essa fonte da usina, me fornece aí uns 57,9 volts, então vou configurar meu inversor aqui, a tensão de recarga máxima do banco de baterias, pelo menos com uns 2, 3 volts a menos, vou deixar passar no máximo aqui 52, 53, para que não dê retorno aí do híbrido para a fonte, e na saída da fonte tem os capacitores, e eles trabalham numa tensão geralmente ali bem próxima da tensão máxima da fonte. Então não é ideal que venha uma tensão maior aí do carregador do híbrido para essa fonte danificando. Então você fazendo a configuração correta de uma tensão menor para o seu falso banco de baterias, você não vai danificar sua fonte. Ainda tem outro meio, utilizando um componente eletrônico, que é esse aqui. Isso se chama um diodo. Esse diodo aqui é um diodo automotivo, é um diodo de 70 amperes, onde a ligação é fácil. Tem um desenho aqui que eu vou tentar deixar aqui no vídeo, e a gente coloca, ele só passa corrente de um lado para o outro. Se eu colocar aqui o positivo nessa perninha do diodo, vai ter corrente aqui. Se eu colocar o negativo aqui, não vai ter corrente. Então o que é que ocorre? Antes de chegar aqui, eu venho na minha fonte com o positivo, coloco meu diodo dentro do positivo aqui da fonte e a entrada do positivo da bateria, e ela só vai enviar corrente nesse sentido. Se o inversor tentar enviar de volta para a fonte uma tensão maior, ele não vai deixar essa tensão retornar para a fonte protegendo. Então tem os dois meios, utilizando o diodo no polo positivo aqui, também poderia usar o negativo, aí você ia inverter a posição do diodo. Mas nessa posição aqui, um diodo já bastaria, corrente dele, esse aqui é 70 amperes, a fonte é de 50, tá tranquilo, e você protegeria sua fonte. Então, dois meios. Configurar a tensão da fonte maior do que o híbrido, e a tensão de carregamento do banco, suposto carregamento, menor do que o da fonte, está protegida. Essa é a forma de proteger sua fonte aí no sistema híbrido off-grid. Então, todos os inversores que precisam de híbridos que não funciona sem um banco de baterias, acoplou a fonte na entrada do banco de baterias, vai funcionar, tendo apenas esse cuidado. E aqueles projetados para já funcionar sem o banco de baterias, também dá para melhorar. Por quê? Porque naturalmente ele já vai pegar um pouco da corrente da concessionária quando estiver falhando aí os painéis. Porém, essa utilização da concessionária em vários inversores é limitada. Dependendo aí da corrente que puxa da carga, ele não consegue chegar na potência máxima do inversor. Então, uma fonte funcionando como um falso banco de baterias, isso sempre, pessoal, repetindo, para quem não quer utilizar o banco. Eu, Tarcísio, dou sempre preferência a ter o banco de baterias, mas não quero gastar com baterias, quero ter os privilégios aí de um inversor híbrido, eu posso utilizar essa fonte nos dois, no que não serve para funcionar sem o banco de baterias e no que já é programado para isso, também acrescentando uma certa vantagem. Por quê, pessoal? O banco de baterias no inversor híbrido, ele funciona também como estabilização. Ela vai lá sempre fazer a leitura da tensão do banco para poder estar liberando aí mais potência. Essa parte do circuito eu vou fazer uma aula mais específica sobre isso e mostrar os exemplos de como essa estabilização através do banco de baterias. Mas é muito importante essa questão da alimentação aqui na entrada do banco de baterias. Então a fonte vai estar nesses sistemas garantindo aí a estabilização do sistema. E nos momentos em que tiver a produção solar plena, você vai ver que o consumo em vazio dessa fonte vai ficar no mínimo mesmo. Se tiver força suficiente, ele só vai praticamente fazer a leitura, ver que a tensão no banco está alta e deixar a máquina funcionando aí através da solar. Só quando realmente faltar a energia dos painéis solares, a força da energia dos painéis aqui, ele vai começar a puxar a corrente do falso banco de baterias, que é a fonte, e aí vai deixar o sistema mais estável. Vamos fazer essa ligação aqui. Eu falei muito, mas é muito necessário entender. Porque se você não entender tudo isso que eu estou explicando, você se perde na utilização. Você vai ter alguns problemas e não vai saber o porquê. Então eu preciso te explicar direitinho, e se tiver dúvida, assiste novamente tudo que eu falei e vamos agora fazer a ligação. Vou desligar o banco de baterias aqui, desse inversor que está ligado aqui nesse cabo, e vou conectar aqui na entrada da fonte para você ver ele sendo alimentado pela própria fonte. Pessoal, o inversor está desligado aqui, na verdade está ligado, mas está sem tensão no banco de baterias, e a gente conectou nossa fonte aqui nos cabos que vão para o banco de baterias. Então eu vou ligar aqui o banco, veja que nossa fonte eu dei uma baixada, regulei para 54,3 volts, e vamos ligar aqui. Ligamos o banco de baterias, ele vai reconhecer que tem energia do banco aqui e vai ativar. Vocês vão ver que ele vai primeiro reconhecer aqui o banco de baterias e vai enviar corrente para o inversor e vai ativar a saída do inversor 120 volts. Veja que já tem aí um consumo, a fonte aqui vai apresentar já um consumo, ele já ativou o inversor, já tem saída aí no inversor. Veja, o consumo baixo, vamos conferir aqui no monitor do próprio inversor e a gente vai ver como está sem carga. Vai ser um consumo
baixinho, ó. Não está puxando nem 1 ampere do banco de bateria. Tanto aqui na fonte ele mostra, quanto aqui. Só está utilizando um pouquinho do banco para ligar. Agora a gente vai ligar aqui uma carga, vamos ligar uma série de vários refletores e vamos puxar aqui uma carguinha desse inversor híbrido. Vamos ligar aqui a carga. Liguei aqui várias lâmpadas e a gente está puxando, ó, 2 amperes só do banco de baterias, que não é o banco de baterias. É aqui a fonte. A fonte talvez está indicando 3,5. E aqui no inversor 2, vamos colocar aqui um alicate amperímetro DC para a gente verificar essa realidade. Vamos lá. Realmente o alicate está falando direitinho como está a fonte. A fonte está informando que está mandando 3,5 amperes, o alicate 3,6. O inversor está mentindo um pouquinho, dizendo que está puxando do banco de baterias 2 amperes, mas na realidade é 3,5. E estamos aí enviando mais ou menos uns 200 watts em refletores aqui de carga que utilizamos aí para testar nosso inversor. E está funcionando aqui tranquilo. Se eu diminuir a carga, ele vai... Vou desligar aqui as lâmpadas, né? Desliguei e vamos ver aqui a corrente agora no alicate, é 0,9. Realmente nem 1 ampere. A fonte também indica 0, mas está 0,9 aqui no alicate amperímetro. Então, você pega seu inversor que funcionaria só com banco de baterias, colocou a fonte, você tem um off-grid sem baterias, utilizando a fonte como suposto banco. E ele só vai recorrer a essa fonte quando não tiver energia solar. Nesse caso aqui está zerada, porque esse momento não tem mais produção. Liguei o disjuntor aqui da string solar, talvez ele mostre aqui, acho que mais não, porque já está bem de noite, ele não vai nem reconhecer essas placas, dificilmente vai reconhecer. Se tem a placa, ou se reconhecesse, como não tem corrente, ele vai dar alguns apitos avisando que não tem mais produção solar. Mas não reconheceu nem que tem as placas solares aqui, mesmo a string ligada, porque está à noite. E funcionando normal. Se eu ligar aqui a concessionária, ele vai tentar carregar o banco, vai ver que está carregado e não vai mandar essa corrente. Vamos agora fazer esse teste. Vou ligar aqui a entrada AC do inversor híbrido na tomada. Vou elevar antes disso, vou elevar aqui a tensão da nossa fonte. Vamos ver até se o inversor acusa alguma proteção por trabalhar com uma tensão maior. Não, o inversor aceitou aí 57 volts tranquilo. Vamos aqui, ligamos a energia da concessionária e vamos ver como é que ela se comporta aí, tentando enviar tensão para essa fonte. Não coloquei o diodo, não lembro também direito quantos volts botei para carregar o banco, mas vejam, tá aqui, ó, passou direto da concessionária para a saída do inversor, não buscando o banco de baterias, aí ele vai agora tentar carregar o banco. Vai tentar injetar aqui no banco, que seria a fonte. Só que a tensão está lá em cima, vai reconhecer como uma bateria já carregada. Veja aqui que ele reconhece a tensão do banco. Está alimentando o inversor e não está tentando carregar o banco. Agora tentou, enviou aí um feedback para o banco e não está aceitando corrente o banco de baterias, porque a fonte já está suprindo, já está aí com tensão maior do que está recebendo do inversor, não carrega, está passando direto. Mas se eu desligar aqui a energia da concessionária, quem assume? O banco de baterias, que é a fonte chaveada, e aí você consegue utilizar um inversor híbrido com fonte chaveada, qualquer inversor híbrido, inversor off-grid, sem baterias, com apenas esse cuidado das tensões da fonte em relação ao carregamento. Se não tiver segurança dessa configuração da tensão que está utilizando, pode utilizar um diodo de proteção. E como eu disse, sempre a melhor opção seria banquinho de baterias no seu inversor. Não querendo, você vai ter algumas limitações, mas vai conseguir usar. E esse híbrido aqui, estoque no Brasil, um dos melhores, 5 kW, sem imposto, zero taxa. Link aí na descrição do vídeo. Chegou, meu povo, momento do salve. Hoje, rapidinho, tá aqui o nome dos cababons do vídeo anterior. Povo, tirei o chapéu, gravei uma aula sem o chapéu. Povo, volta o chapéu. Teve alguns comentários dizendo, ficou legal, ficou bacana. Muito obrigado a todos os comentários que gostaram quando tirei. E 99% foi pedindo para voltar. Foi só um testezinho. Na verdade, estava gravando a primeira parte sem o chapéu, depois no salve. Já voltei com o chapéu e atendendo a maioria, vocês que mandam aqui no canal, estamos aqui com o nosso chapéu, nossa marca do canal. Quer ganhar uma estação portátil EB3A da Blue ET? Sorteio para membro no meio do ano. 3 anos do canal, vai ser o sorteio da Blue ET. Você é membro, vai participar do sorteio, escolher a centena em julho. E o sorteio agora em março, inversor Mencela modelo 3000 watts. Já está aberto esse aqui vai abrir. Primeiro vamos sortear esse em março e depois esse em julho.
aqui a Bluetooth vai enviar para o vencedor no endereço do vencedor uma estação portátil Bluetooth EB3A, que no momento está esgotado, vai aí renovar os estoques e vai ter desconto especial para o canal. Vai ter um código só para o canal com um belo desconto para essa estação quando retornar, inclusive com a tomadinha no modelo brasileiro, que foi uma reclamação nossa aqui. Disse, faça um favor, Bluetooth, bota aí as tomadas padrão brasileira desse no próximo lote, tudo já com um padrãozinho brasileiro e com desconto especial para o canal. Então, vamos lá, salvezinho rápido. O nosso amigo Luiz Henrique, Viamão, Rio Grande do Sul, chega. Emerson Adriano, lá do Amapá, grande abraço. Nosso amigo Anderson Azevedo, de Feira de Santana, na Bahia, chega. Nosso amigo Reginaldo Gomes, lá de Ataleia, Minas Gerais, grande abraço. Felipe Barros, lá de Manaus, no Amazonas, grande abraço. E nosso amigo Franco Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Até a próxima. Dúvida nos comentários e a gente complementa.